Bom dia a todos. Um dia gostoso hoje, né? Com bastante vento, né? Vento também, na religião shintoísta, né? É uma divindade, né? Muito famosa, por sinal. Tem um aspecto um pouco bravo, mas que tem a função de purificar, né? E hoje, bem, no dia de ancestrais, um vento bastante peculiar, né? Nós lemos hoje um salmo onde repete aqui a profunda razão de nascer ou morrer, né? Quer dizer, continuamente alternando, nascendo e morrendo. A alma atinge a prosperidade eterna. O reverendo, ele tinha tipo uma intuição muito forte. Não sempre, mas às vezes, quando nascia uma criança e do nada vinha para ele a intuição de quem foi a pessoa na vida passada, e ele falava com muita certeza: essa criança foi tal pessoa, né? E depois ele não falava mais, mas aquilo marcava a gente, né? Pois era uma coisa inusitada, e às vezes uma pessoa que foi praticamente não tanto tempo falecido, né? E com o tempo a gente percebe que realmente é muito parecido, né, com a pessoa que ele disse. Os trejeitos, né, as principais características. Claro que muda com educação mudando, país mudando, a língua mudando, algumas coisas mudam, né? Mas as características principais realmente mantêm, né? E aí a gente chega à seguinte conclusão, que realmente mudar o ser humano, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Então, aqui, né, nascendo e morrendo, quer dizer, nascendo e morrendo, mas sempre, né, igual. Né? Interessante isso. E aí, a gente para pensar no sentido da gente querer mudar o outro, né? O quanto a gente desperdiça a energia, né? Pois, se nem mesmo Deus, né, indo para o mundo espiritual, voltando para cá, indo para o mundo espiritual, voltando, e mesmo assim a dificuldade da mudança, né, é uma coisa para se pensar, né? Realmente acaba criando uma identidade no sentido, por exemplo, a pessoa vai para o mundo espiritual, mas quando voltar, a gente reconhecer, né, mais ou menos, fala, puxa, parece tal pessoa, né? Pois é o mesmo jeitinho, né? Existe a sua identidade, né? Ou a pessoa é muito teimosa, ou a pessoa é um gênio muito forte, né? Mas aquele jeitinho bem peculiar, né, que você faz com que fala, puxa, é tal pessoa, né? Mesmo se o reverendo, né, voltar a nascer, com certeza acho que todos nós, né, iríamos reconhecê-lo, né?
pois as coisas boas também do ser humano não mudam, né? Então, fica o pensamento, por exemplo, o pensamento budista, o pensamento hindu, né, da reencarnação, onde o ser humano nasce e morre, e com isso vai ganhando experiências e enriquecendo o espírito. Já o pensamento ocidental, onde se tem uma chance, né, que é essa vida, e que precisa ser feito a evolução espiritual nessa vida. Então, existem esses dois lados. Um lado que dá uma certa tranquilidade, mas às vezes uma acomodação, né? Isso no budismo, da pessoa querer alcançar níveis espirituais maiores, mas que sente um tempo, né? Uma certa tranquilidade, pois sabe que virá vidas, né? Já o lado ocidental, a ideia de que é essa vida. Então, muita gente, muitos santos, homens valorosos, que canalizou toda a sua energia para a evolução espiritual. Pois, na iminência de ser essa última vida, a pessoa vai com todo o espírito, né? Então, é para se pensar qual o melhor, né? E sim, essa metade, essa união das duas partes. Claro, existe a vida após, existe a vida reencarnada, mas também existe o sentido da importância dessa vida, né? Como a mais importante de todas. Pois, como bem disse Meishu Sama, é a época da transição, né? E ter essa energia canalizada para a evolução espiritual realmente abre, né, um grande caminho para o espírito. Pois se a gente leva tudo de bom e tudo de ruim que nós temos para o mundo espiritual, e percebe-se que no mundo espiritual é um mundo onde você vai para o nível espiritual que você pertence. Mas aí você conhece pessoas que pertencem ao seu mundo espiritual. Então, são pessoas iguais a você, do mesmo nível. E aí, você se sente muito bem, pois você encontra os seus pares, mas também, ao mesmo tempo, dificulta a evolução espiritual, pois é todo mundo parecido, todo mundo, né? Onde não há a exigência da evolução espiritual. Já aqui no mundo material, onde tudo se mistura, há uma grande chance ou para a gente ir para o fundo do buraco, ou para a gente melhorar muito espiritualmente, né? Pois tem os dois caminhos. E aí a gente percebe cada vez mais que é agora, né? É o momento, é agora, da gente procurar, nem que seja 1 grau, subir, né, na escala do mundo espiritual. E a gente percebe realmente muita energia desperdiçada para julgar o terceiro, julgando o outro, né? Querendo que o outro melhore, querendo que ou a pessoa não tem jeito, ou já faz já julga, né? Que não tem mais jeito a pessoa. Mas se parar para pensar, por exemplo, essa novela das 8 que fala, né? Eu não tenho acompanhado, né? Mas se eu assistir um capítulo, eu vou fazer um julgamento errado
das pessoas e dos personagens. Pois eu não estou acompanhando a novela, né? E aí posso pegar a pessoa boa que está num dia ruim dentro da novela e eu achar que aquela é uma pessoa ruim, né? Então, mais ou menos assim, a gente tem essa mania de julgar por um capítulo só da pessoa, né? Sendo que é muito capítulo, né? Mas quando a gente acompanha a novela, a gente sabe por que a pessoa virou mal, ou por que a pessoa ficou boa, ou mesmo a pessoa boa tem dias ruins que fica mal, né? Tudo isso a gente, no contexto geral, a gente entende. Mas, assim, fragmentado, fica difícil. E aí acaba fazendo julgamentos e sempre errando, né? Acaba errando nesses julgamentos. Então, tudo isso faz com que a gente para a gente mesmo, né? Quer dizer, temos essa energia que a gente despende querendo mudar o mundo, na verdade é para mudar a gente mesmo, né? Porque realmente todo mundo conhece o seu defeito, de cada um, né? E a gente tem certeza que vidas e vidas a gente vem continuando com esse defeito. É engraçado e a gente sabe de cor de que é isso, mas é difícil a gente vencer esse próprio defeito, né? Então, muito mais fácil, procurando o defeito nos outros, né, esconder o nosso defeito, né? Porque existe essa grande chance nossa, pois é chegado um momento da transição onde muitas coisas espirituais estão acontecendo justamente pelo período que nós estamos passando, que é essa da transição. E realmente temos ferramentas, né, aqui para vivenciar, né, a fé. Ou seja, vivenciar algo que nós vamos levar para o mundo espiritual, né? Pois, chegando a essa conclusão, se nessa terra é o lugar que a gente nesse mundo é o mundo para se aprender, nada melhor do que a gente realmente ter coragem de querer aprender, né? O reverendo sempre dizia que você tem que ter coragem de se entregar a Deus. Ou seja, coragem, às vezes, algo muito preocupante, bastante, para os padrões materialistas, uma coisa bastante perturbadora ou de se preocupar, ter coragem de realmente entregar tudo isso nas mãos de Deus. E com certeza vai vir a resposta, vai acrescentar no seu espírito essa vivência, né, de ter passado por esse obstáculo, né, e aprendido que no fundo da alma essa relação de homem e Deus, né? Quer dizer, realmente conseguir levar tudo essas experiências para dentro do espírito, né? Para que realmente, nascendo ou morrendo, a gente sempre tenha isso dentro da gente, né? Porque realmente é o que sobra da gente, né? Com certeza é isso que é o verdadeiro tesouro, né, para a nossa alma.
esse desconhecendo a razão profunda do nascer ou morrer. Né? No outro ensinamento de Meishu Sama, falando que um homem nasce com a missão maior de criar o reino do céu na terra. Né? E quem trabalha para isso, neste momento, alcança a felicidade, pois esse é a missão maior nossa. Né? Então, a pessoa de cara já sente realizando o trabalho que foi designado. Né? Então, temos tudo, né, isso perto da gente, né? Da gente poder estar dedicando em prol da humanidade. E pensando assim, ligando, por exemplo, eu estando no Japão, para ligar para cá, eu uso uma companhia telefônica que dá em torno de 25 números que eu tenho que discar. Né? E aí fica mais barato. Então, eu disco 25 números, mais um número daqui, eu consigo falar aqui com preço bem em conta. E aí consigo conectar e falar, escutar bem, né, e de uma ligação perfeita. Então, mais ou menos, isso que é necessário, a verticalidade onde fala esse ensinamento, é conseguir, número por número, discar certinho, para que a gente consiga fazer essa ligação perfeita, ou seja, sem nenhum erro, conseguir fazer essa conexão. Né? E no caso do Jorei, nós aprendemos muito que é importante a gente ter, principal ter Makoto no coração, né? Quer dizer, amor ao próximo, amor à humanidade, um requisito. 2, para entender que o espírito precede a matéria. Né? 3, a ordem de tudo isso, quer dizer, a ordem das coisas de Deus passando para as coisas do homem. Quer dizer, você ter essa noção da ordem que é diferente, ser humano de Deus. Né? Ter essa noção, ter essa consciência. Né? Claro, as mãos relaxadas, sabendo que o Jorei é algo fora da gente, algo que vem de Deus, então ter essa consciência também, né? Sempre com o coração agradecido. Quer dizer, existem bastante requisitos, né? Ou seja, os números que a gente tem que discar, para que seja feito uma conexão perfeita. Né? Um Jorei poderoso no sentido de encontrar essa verticalidade no seu mais perfeito, na sua mais perfeita linha. Né? Pois a gente sempre fala em alguma coisa e acaba pegando um Jorei mais ou menos, não vindo muito reto, né? E acaba perdendo essa oportunidade de poder ministrar perfeito. Vocês todos têm experiência de dias que vocês conseguiram ministrar um Jorei maravilhoso. Né? Certeza que vocês sentiram. Era esse momento que vocês acertaram todas essas exigências. Né? Por isso, parece que é fácil. Né? Mas, realmente, há necessidade de tudo isso para que a gente consiga alcançar, né, o verdadeiro Jorei. Né? Para que daí para frente a gente entender mais, poder explicar para as pessoas, esse é o Jorei. Né?
por isso estamos agora a 2 dias do natalício de Meishu Sama, né? A preparação para esse dia, né? Para que realmente a gente consiga dar um grande presente para ele, né? E seria esse, a gente conseguir, né, um Jorei verdadeiro, né? Um Jorei que consiga alcançar o espírito e o corpo da pessoa, né? Pois existe uma diferença muito grande desde a época de Meishu Sama aos dias de hoje. E o reverendo sempre dizia que na época que ele estava no Japão, existia muito mais a força do corpo, ou seja, ministrando o Jorei, a reação do corpo era muito maior do que os dias de hoje, no qual você ministrando o Jorei, a reação do espírito da pessoa é maior. Menos do corpo e mais do espírito. Antigamente, primeiro o Jorei, a pessoa já purificava a parte material. Então, saía coriza ou erupções na pele, e isso era normal naquela época, né? Hoje, com o advento da força maior do espírito do fogo, meio que está incinerando essa parte desse resíduo que sai do corpo, né? Mas só que uma mudança na parte espiritual das pessoas. Então, o que tem acontecido muito é a pessoa que estava mal ficar bem, no sentido sentimento, né? No sentido coração. E aí a gente percebe que é muito mais a atuação do Espírito, né? Ou seja, da luz de Deus. A pessoa fica mais perto de Deus recebendo o Jorei, né? Então, ciente de tudo isso, da importância, né, e de não gastar realmente energia julgando o próximo, pois, de alguma forma, de algum motivo de acontecer isso, ou a pessoa ser assim, né, tem algum motivo. Então, não convém a gente gastar energia para isso, né? E sim olhar para dentro da gente mesmo, né? Esse é o principal função da religião, né? Tá bom? Então, convidamos a todos, né, para o dia 23, natalício de Meishu Sama, fazer uma grande homenagem, né, para que no fundo é nós que ganhamos isso mais presente, né? Então tá bom. Muito obrigado a todos e um bom dia.